Aí. Galera, Delivery Church é a nossa nova série que a gente vai trabalhar aqui na Jump. E é uma série inspirada nos aplicativos de comida que a gente pede, né? Porque hoje a gente está vivendo no mundo de delivery. Às vezes eu passeio lá com a Fran, a gente vai dar uma volta, a gente vai no shopping, a gente entra nas lojas, vê as coisas e vai comprar onde? No aplicativo, delivery, que aí chega em casa. A minha cachorra recebe a comida dela em casa. Olha só, a gente compra a ração da minha cachorra e o pet shop leva até a nossa casa. Tudo é em torno dessa questão do delivery, tudo é a entrega. E por que Delivery Church? Porque eu pensei justamente nessa ideia de que a gente corre o risco, e na verdade não corre o risco, isso já está acontecendo infelizmente, de construir uma igreja ou de buscar uma igreja nesses moldes do fast food, do Delivery Church, onde eu vá, acesse essa igreja, entre nessa igreja, visite essa igreja, veja nela aquilo que eu gosto, pego para mim e vou embora. Então eu me sacio com aquilo que essa igreja tem para me oferecer, de acordo com os meus interesses, e não com o que a igreja tem para me ensinar, e não com o que a liderança tem para me ensinar. Ou seja, eu vou lá e entro nesse aplicativo, nessa igreja, e escolho aquilo que eu acho melhor para mim. E no iFood não é diferente, né? Ninguém entra no iFood e fala, vou escolher alguma coisa aqui que eu não quero hoje para eu ser surpreendido. Né? Eu não sei se no iFood especificamente tem essa opção de comprar alguma coisa que... Eu sei que existe algumas paradas assim, né? Que tu compra, tipo, sei lá, camiseta, aí vem uma caixinha, um box, quando vem lá dentro, vem umas cores surpreendentes, para te surpreender, assim, para tu ser... Porque hoje está sendo invertido as coisas, né? A gente agora está escolhendo tanto e aí o ser surpreendido e receber algo que a gente não espera está cada vez mais difícil. Porque até a comida ali a gente já escolhe exatamente como quer e tal. E o risco de a gente construir e viver e ser uma igreja assim não pode acontecer. E isso está rolando, não é de hoje. Então, é uma série sobre o tipo de igreja que queremos versus o tipo de igreja que precisamos. Porque o Delivery Church, a gente entra lá e escolhe o que a gente quer. Mas nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Então, essa é a grande sacada, esse é o grande desafio que a gente vai trabalhar nesses próximos episódios que a gente vai tratar. E isso não é de agora, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Pedro fala que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão sacramentos, heresias destruidoras. Então, o que Pedro está falando? Que existe uma possibilidade de, no meio da nossa caminhada cristã, surgirem líderes, pessoas que vão entregar para a gente uma igreja, um evangelho, um cristianismo, alguma coisa que não é correto, que não é bíblico. Então, eles vão surgir com heresias, com falsos ensinos, com falsas verdades, para fazer com que a gente tropece. E o outro lado é a pessoa que procura isso. Então, Pedro também fala sobre Paulo, né? Ele está discorrendo um pouquinho sobre Paulo, e ele fala assim, as cartas de Paulo contêm algumas coisas difíceis de entender. De fato, se Pedro já não entendia, imagina a gente hoje, tem coisas que Paulo escreve que é difícil de entender mesmo. As quais os ignorantes e instáveis torcem. Então, olha só o que ele está falando. Que pessoas ignorantes que querem ignorar, que não querem estudar, pesquisar, aprender, ouvir, elas torcem, elas distorcem, elas contorcem aquilo que ele está falando. Como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, existem dois panoramas aqui. Primeiro, o panorama de líderes que fazem a gente pecar, por oferecerem um alimento estragado, e nós, que muitas vezes vamos em busca de alimentos estragados porque a gente não sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim. Então, existem esses dois panoramas, e é dentro desses dois panoramas que a gente vai trabalhar. Essa série ela é uma série com 4 episódios, e a gente vai trabalhar em cima de 4 deliveries. O Jesus Delivery, a Graça Delivery, a Igreja Delivery e o Evangelismo, o Evangelho Delivery. Então, como a Igreja Delivery vê um Jesus nesses moldes, no molde dela, como essa Igreja Delivery vê a graça nos moldes dela, como a Igreja Delivery vê a igreja, o corpo, a comunhão, a unidade aos olhos dela, e como ela vê o evangelismo ou o próprio evangelho aos olhos dela. E hoje a gente então vai falar sobre esse Jesus Delivery, tá? Eu quero destacar alguns pontos para vocês. Quem é o Jesus Delivery? O que se espera disso? E isso não é uma coisa atual, isso é uma coisa que a gente vai entender o contexto
forma bíblica e vai trazer essa realidade para o nosso dia a dia. O Jesus Delivery, qual é o Jesus que a gente quer? Qual é o Jesus que a sociedade espera? Qual é o Jesus que o ser humano espera desde a época dos judeus? Olha só o que o texto de Coríntios fala. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu ou o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então Jesus, o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, ele não foi compreendido. Ele foi recebido com uma perspectiva diferente. Olharam para esse Jesus que veio e acharam que ele era uma pessoa que não era para ser. E o que eles queriam que ele fosse, ele não quis ser. Então, o desafio para a gente é entender e conhecer e observar esse Jesus falso para que a gente se encontre e se derrame aos pés do Jesus Cristo verdadeiro. E a primeira coisa que a gente vê sobre esse Jesus falso, que eles falavam, ele que era um Jesus político. A igreja Delivery, ela apresenta ou ela espera um Jesus político. Como assim, pastor? Que Jesus político é isso? Aos olhos dos discípulos, os discípulos que andaram com Jesus viram ele como um Jesus político. Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, passa um tempo com eles, troca uma ideia com eles e fala assim. E aí os discípulos perguntam para ele, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E agora eu quero trazer uma curiosidade para você, talvez você não saiba, mas o que acontece? A cultura judaica e o judeu raiz, não ela, né, os judeus raiz, ele espera um Jesus da descendência de Davi, que vai libertar o povo politicamente das garras e da opressão do restante do mundo. Então, o reino de Israel, o povo de Israel, espera um Jesus libertador com armas. E isso a gente vê nos evangelhos, a gente vê várias vezes os discípulos questionando Jesus, conversando com ele a respeito disso, porque o que o povo espera, o que os judeus esperam é que venha alguém da descendência de Davi para libertar o povo das garras de Roma. Isso lá na época de Jesus. Um Jesus que venha resolver o problema do povo. Por quê? Roma tinha escravizado, e aí o povo estava sendo escravo, e lá no Velho Testamento, Samuel fala isso, Isaías, Ezequiel também fala sobre o filho de Davi, a descendência de Davi, que voltará a reinar sobre a nação de Israel. E aí Jesus nasce, Jesus é descendente de Davi, ele nasce, reina, só que o povo está esperando que esse Jesus Delivery seja esse Jesus que vai resolver o problema político deles. E isso não só os que andavam com ele, os estudiosos da época também olhavam para Jesus dessa forma. Os fariseus, os líderes religiosos, eles olhavam para Jesus dessa forma. Jesus estava falando com eles e ele pergunta assim, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Ele é filho de Davi, responderam. Então, em nenhum momento daquela época, os fariseus reconhecem Jesus como filho de Deus. Toda vez, se você ler todos os evangelhos que vê Jesus falando sobre ser filho de Deus, ou alguém que fala Jesus filho de Deus, eles olham para Jesus e falam, herege, seja anátema, amaldiçoado, você não tem o direito de ser filho de Deus, porque o filho de Deus não é isso que você é. Por quê? Porque o povo não reconhecia Jesus como o filho de Deus. Então, para eles, ele era um filho de Davi. Não o próprio Jesus, o Cristo. Jesus está falando com os fariseus não sabem que Jesus é o Filho de Deus, e aí Jesus pergunta, o que vocês esperam de Jesus? A gente espera um filho de Davi. A gente espera alguém que vai nascer na descendência de Davi e vai guerrear igual Davi. Por quê? Davi foi um rei que, bateu as estacas do reino de Israel, falou, agora nós somos uma nação. Agora ele foi um rei excelente, ele foi um bom rei. Ele marcou a história do povo de Deus como rei. Por isso que eles esperam um rei igual a Davi, que vai guerrear, que vai destruir os inimigos, que vai trazer identidade para o povo. É esse rei que eles esperam. E o povo também esperava esse tipo de rei. Olha só, quando Jesus está passando, tem um cego, e o cego pega e berra assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o povo também acha, só que o povo já vê esse Jesus achando que ele é o filho de Davi. Os fariseus nem olhavam para ele como filho de Davi. O povo já olha. Então o que o povo fala? É o filho de misericórdia de mim. O rei que vai reinar sobre nós, vai destituir Herodes, vai destituir Pilatos, vai derrubar essa galera inteira. Esse rei vai assumir o rolê e a nação de Israel vai voltar a ser uma nação forte e poderosa. Esse é o Jesus político. Esse é o Jesus que o povo espera. Pra gente, cara, a Delivery Church, ela promete e apresenta um Jesus para esse tempo. Vai nos libertar
males atuais. Tem uma coisa que eu fico meio chateado, até estava conversando com esses tempos aí, né? Fala, não, porque Jesus tem coisas maravilhosas para fazer nesse mundo, a nação vai ser purificada, o povo vai ser restaurado. Cara, não vai. O nosso Jesus, o Jesus político, esse é o Jesus político, esse é o Jesus pregado para acalmar o ânimo do povo. Esse é o Jesus pregado para falar, não, está tudo bem, vai dar tudo certo. E não é assim. A gente sabe que o mundo é do maligno, a gente sabe que o mundo caminha para o caos, a gente sabe que o mundo é destruição. E o Jesus político não vai resolver o problema. E eu tenho a obrigação de compartilhar isso com vocês, para que vocês não sejam enganados, para que a gente não seja enganado, achando que o Jesus vai resolver todos os problemas da humanidade. Achando que esse Jesus político que a gente ouve falar por aí, é o Jesus que vai resolver os problemas do Brasil. É o Jesus que vai santificar essa nação, que vai unificar essa nação. Não é isso que vai acontecer. Quem vai unificar o mundo é o anticristo. Jesus não vai unificar o mundo. É o anticristo que vai unificar o mundo e Jesus depois vai vir para resolver a parada. A gente precisa estar com os olhos abertos para que a gente não seja pego, tanto vindo de alguma liderança para nós, de alguma referência, de algum vídeo no YouTube que a gente assiste. Eu assisto muitos pastores no YouTube, eu sou muito abençoado no YouTube, mas também eu corro alguns riscos lá de ser minado. Você também. Eu tenho que tomar esse cuidado para ver se o Jesus que está no meu catálogo, que eu estou pesquisando, é um Jesus delivery, é um Jesus que vai só oferecer soluções terrenas, soluções para esse momento da minha vida. Um segundo Jesus que é apresentado é um Jesus gênio da lâmpada. Você pode encontrar nesse aplicativo da Delivery Church um Jesus como um gênio da lâmpada. Olha só o que acontece nesse texto, que legal. Jesus está multiplicando os pães, Jesus está no meio do povo, ele vai lá, faz o milagre da multiplicação, muitos sinais, muitas maravilhas, e aí depois acontece esse texto aqui que a gente está lendo aqui. Ó. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. O que faz o povo reconhecer Jesus como alguém especial? O fato de Jesus estar entre nós? O fato de Jesus ser o Filho de Deus? Não. O fato de Jesus operar milagres, de fazer maravilhas. Se o olho não brilhar, não rola. Se o milagre não acontecer, não rola. Se Jesus não fizer o milagre, ele não é Deus. Se Jesus não realizar o meu sonho, ele não é esse Jesus poderoso. Ele não é esse Jesus que eu espero. Ele não é o Jesus que eu quero. Alguém, acho que foi o Matheus Felipe, me mandou uma postagem de alguma pessoa lá no Instagram, falando justamente sobre isso, né? Que a gente vive pedindo para Deus uma pessoa. Ah, Deus, manda o varão, manda a varoa, prepara uma pessoa para mim, faz alguma coisa por mim, não sei o que por mim, abre isso para mim. E, cara, o que Jesus quer é me moldar, é me transformar. E não é fazer o mundo ou preparar o mundo para me dar esse mundo. É pegar e me transformar para enfrentar e para lidar com esse mundo. Então, pedir isso, às vezes, é até um insulto, porque você passa a ser uma pessoa mais interessada em você do que aquilo que Jesus tem para fazer em você. Esse é o Jesus Delivery, esse é o Jesus gênio da lâmpada. O Jesus da Delivery Church é o Jesus que realiza seus planos, que está a seu serviço. Jesus, preciso de um carro novo. Claro, meu filho, carro servo. Quer dizer, para o meu Senhor, né? Jesus, preciso de uma namorada. Claro, chegou o momento, vai lá. Jesus, preciso dos boletos do meu casamento todos pagos. Imagina, Tiago, imagina, Jimmy. Cara, Jesus não faz isso? Esse Jesus é bom. Jesus, eu preciso disso. Eu não estou falando aqui, galera, que a gente não deve buscar ao Senhor, pedir direcionamento dele para essas coisas, para tudo aquilo que a gente... A Bíblia nos ensina a orar sobre todas as coisas, para todas as coisas. Mas a gente não pode achar que Jesus está aí ao nosso serviço. Jesus está aí para fazer aquilo que a gente quer. Esse Jesus é o Jesus da Delivery Church. E aí acontece o seguinte, Jesus faz então a multiplicação dos pães e o povo fica alucinado, vai todo mundo para cima de Jesus, quer encostar nele. E no versículo 15, no João 6, 15, acho que eu vou até ler, porque é muito legal isso aqui, vale a pena você... Abre aí, João 6, 15. Você vai ler comigo. João 6, no 14, a gente viu, depois de ver os sinais,
milagrosos que Jesus tinha realizado, a multiplicação dos pães, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E versículo 15, sabendo disso, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, o que o povo ficou sabendo? Esse cara é o profeta, esse cara é o cara que vai libertar a gente, é o Jesus político, porque ele realiza sinais e maravilhas, ele realiza os nossos desejos, é ele. Aí eles querem proclamar Jesus como rei. Jesus sabe que ele não é esse Jesus político, a gente vai ver isso mais para frente, então ele se retira e se isola. E aí ele viaja e chega lá na outra ponta, o povo está todo lá. Ele viaja no riozinho, ele pega o rio, atravessa o rio, chega lá no outro lado, o povo está todo mundo lá, e Jesus responde para o povo assim, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sublinha esse versículo aí, lambe esse versículo aí, circula ele se for o caso, sei lá, arranca ele da tua Bíblia, cola na testa, porque a gente faz isso o tempo inteiro com Jesus. A verdade é que a gente não está preocupado nas maravilhas que Cristo tem para nós, desde que ele mantenha a nossa barriguinha cheia. Se Jesus manter a barriguinha cheia, ele é Deus. Se eu paguei todas as contas, ainda sobrou um dinheiro na conta, Jesus é Deus. Se eu não conseguir nem pagar todas as contas, aí Jesus não é Deus. Aí Jesus não me abençoa, não está comigo, Jesus não me ama. A gente faz isso o tempo inteiro, galera. A gente precisa cuidar, porque esse é o Jesus delivery, é aquele Jesus que a gente acessa quando precisa. E não é esse tipo de Jesus que ele gostaria de ser na minha vida e na sua vida. Existem muitas características, muitos tipos de Jesus deliveries aí, mas eu quero citar só mais um para depois a gente responder a eles com a palavra de Deus. Criamos um conceito de um Jesus que atende aos nossos pedidos de forma rápida e saciável. A gente cria um conceito de um Jesus que atende os nossos pedidos de forma rápida e saciável. Eu já tive muitas orações respondidas. Muitas coisas que eu pedi, muitas coisas que eu busquei. Não estou falando em relação a isso, eu estou falando de a gente transformar nessa pessoa que só serve para nos servir. Esse é o grande problema. Ou seja, que ele só vai alimentar o nosso precisa. Seja o nosso estar, seja a nossa alma, seja tudo assim. A gente tem muitos exemplos de pessoas que vivem uma relação intensa com Jesus verdadeiro e que passam por lutas, passam por e não praguejam, não condenam e não reclamam dele, tanto na Bíblia como nos nossos dias. E um terceiro Jesus seria um Jesus submisso aos meus termos. Seria alguém que tivesse submisso às minhas capacidades, às minhas decisões. Não é um Jesus que apresenta e que oferece coisas para mim. É um Jesus que está submisso aos meus termos. E para esse exemplo, eu peguei a história, que é uma história que mais me constrange, me envergonha e está sempre na minha cabeça, que é a história do filho pródigo. Do filho pródigo não, do jovem rico. Porque eu já preguei sobre o jovem rico várias vezes e eu vou citar ele de novo. Porque o que o jovem rico faz para Jesus? Vamos lá para o texto, Mateus capítulo 19. A gente não vai ler ele todo, mas tem uns trechinhos ali que a gente vai ler. Eu coloquei só alguns pedaços ali, mais referências ali para a gente usar. Mas lá em Mateus capítulo 19 está essa história. Então, se você quiser ler esse encontro de Jesus com esse jovem, ele fala o seguinte, né, que alguém se aproximou e perguntou para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, olha só como é que o jovem rico chega. O jovem rico chega e fala assim: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que eu faço? Não me importa o que o Senhor tem para me dar, não importa quem tu é, não importa nem o conceito que eu tenho a teu respeito, o que importa é o que eu tenho que fazer. E se tu prestar atenção, o jovem chama Jesus de mestre. Mestre é quem? É alguém que ensina, é alguém que doutrina, não é alguém que transforma e que salva. Mas Jesus não é só mestre, Jesus ensina também. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. E ele não pergunta para Jesus no intuito de saber como Jesus pode transformá-lo. Ele pergunta para um mestre, para alguém que sabe mais do que ele, o que ele precisa fazer para receber a vida eterna. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que é nesses detalhes que a gente que passa batido e que a Delivery Church começa a inculcar coisa na nossa cabeça e a gente vai aceitando igual uns manezão.
Aí Jesus fala para ele lá, olha só, no versículo 17, Jesus fala, olha, por que você pergunta sobre coisas, sobre o que é bom, há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aí o jovem rico fala, quais os mandamentos? E Jesus fala dos mandamentos. Jesus começa a dar corda para o jovem rico vai pegando essa corda e vai se atrapalhando todo com essa corda. E aí depois o jovem falou no versículo 20, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então, o jovem pergunta, tudo isso tenho feito, o que me falta? E aí Jesus fala, o que falta é você deixar eu colocar os meus termos na mesa. O que falta para você é deixar eu dizer, eu fazer, eu ser o Senhor, eu te salvar. O que falta para você, jovem rico, não é você apresentar os termos, as possibilidades, o que você acha que deve fazer. O que falta para você é deixar eu te salvar. É eu entrar no teu coração, é eu transformar a tua vida, é eu transformar a tua história, e para isso você precisa deixar para trás essa pompa de alguém que quer dar as regras do jogo e me seguir. É isso que falta para você. E aí, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Gente, no mundo do delivery, quem pede, escolhe os termos e recusa, lhe é oferecido outra coisa. Se tu manda lá pede um lanche lá na tua lanchonete preferida, fala sem milho e sem batata, você está dando os termos para a lanchonete. E se a lanchonete manda outra coisa, o que você faz? Escândalo, barraco. Vou pagar, sempre mandam errado, sempre não sei o quê, e você tem razão, porque você deu os termos com o delivery lá, com o seu alimento. Agora, com Cristo não é assim, cara. Com Cristo não é assim. Jesus apresenta os termos, o Jesus verdadeiro é aquele que já tem os termos prontos. A dívida, a forma de pagar essa dívida já foi decidida por ele. A gente não tem opinião, a gente não tem como rever esses termos, a gente não tem como decidir isso. É Jesus que já decidiu, é Jesus que já fez o processo. E aí agora a gente vai ver como o Jesus da Bíblia confronta esses 3 exemplos que eu acabei de citar. É o desafio para você, depois pode colocar nas nossas redes sociais, pode até colocar uma caixinha lá, da Jump lá, Malu, enfim, coloca lá, né, tipos de Jesus deliveries vocês mais têm aí na cabeça, alguns outros exemplos do Jesus fake, desse Jesus que a gente, de acordo com a Bíblia, sabe que ele ronda nossos, não é o Jesus real. Como que Jesus então se apresenta para esses 3? Ao político ele se apresenta dessa seguinte forma. O texto fala o seguinte, João capítulo 1, versículo 1, ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Então Jesus vem para transformá-los, para resgatá-los, para restaurá-los, mas eles não recebem, eles não querem um político. E na crucificação, Jesus está lá num diálogo com Pilatos, e Jesus fala, olha, o meu reino não é deste mundo. Se fosse assim, os meus súditos lutariam por mim. Aí ele fala, agora o meu reino não é daqui. Como é que Jesus se apresenta para esse povo? Jesus se apresenta como alguém que não veio para resolver um problema político ainda. A primeira vinda de Jesus, esse Jesus que age nas nossas vidas hoje, não é um Jesus que veio para resolver um problema pontual, mas um problema eterno. Jesus veio ao mundo não para resolver o problema da nação de Israel, mas Jesus veio ao mundo para resolver o problema do pecado do mundo. Porque se Jesus não tivesse resolvido o problema do pecado, a nação poderia até ser liberta de Roma, mas a salvação não estaria presente e disponível a todo aquele que nele crê. Então, para o Jesus político, para esse Jesus que a gente espera, que resolva as nossas demandas e questões pessoais e sociais e humanitárias e tudo mais, cara, esse Jesus ainda não veio. O Jesus que já chegou e o Jesus que esteve entre nós, morreu, ressuscitou, ele morreu para resolver o problema eterno nosso, eterno da humanidade. O Jesus que vai vir em glória para resolver a parada toda, esse sim é o Jesus que vai aprisionar o diabo de uma vez por todas e aí assim reinar com o seu povo.
mas isso não aconteceu. O que os judeus esperam que aconteça, já aconteceu e eles não viram passar. Eles não viram. Inclusive, Paulo fala isso numa das suas cartas. Ele fala assim: o privilégio que a gente tem de ter Senhor Jesus como nosso Senhor é pelo fato de que os seus não o receberam. Aqueles que Jesus veio para se apresentar, para transformar, não o receberam. E aí o evangelho se espalha pelo mundo por meio dos discípulos, chega até nós e nós temos o privilégio de termos um Jesus que não é um Jesus político, mas é um Jesus eterno, para salvar a gente da eternidade longe de Deus. Ao gênio da lâmpada, o que ele fala? Olha só que legal esse texto. Portanto, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus não veio para realizar os meus desejos, ele veio para me libertar. É diferente. Gravei um vídeo lá no meu YouTube, acho que tem 3 minutos, 4 minutos, o Jesus que te libera, ou melhor, um Deus que te libera. E aí eu falo justamente sobre isso, eu falo que a gente espera um Deus que nos libere, para que a gente possa fazer o que a gente quiser. Mas o Cristo, o Senhor verdadeiro, ele nos liberta. E libertação é muito diferente de liberação. Porque a liberação permite você fazer o que você quiser da sua vida. Agora, a libertação envolve muitas vezes fazer algo contigo que você nem gostaria que fosse feito, mas era necessário. Exemplo, o povo de Israel e o nosso querido Moisés. Moisés veio para liberar o povo ou para libertar o povo? Ele veio para libertar o povo da escravidão do Egito. O povo achou que era uma liberação. Pô, a gente vai ser liberado dos egípcios. E aí o povo começa a querer viver da forma deles, e Moisés, não, rapaziada, estou libertando vocês, Deus tem algumas coisas para o povo, Deus tem algumas coisas para fazer. E o povo confunde liberação com liberdade, com libertação. E aí o povo fala para Moisés assim, poxa Moisés, se a gente soubesse que ia ser difícil assim essa libertação, era melhor a gente estar no Egito, como escravo. Olha só, tamanha dificuldade que a gente tem de entender a libertação. A libertação muitas vezes não é algo que a gente quer. Normalmente não é, porque a Bíblia fala que nós teremos que ser libertos, e somos libertos por Cristo, dos nossos pecados, da nossa velha natureza, da nossa falha. E é uma coisa difícil de tirar. Eu fico imaginando aquele filme do Venom, né, que é o carinha e o Venom dentro dele. O negócio não desgruda. Uma hora ele assume, a outra hora o Venom assume, aí vira uma loucura aquilo. E é mais ou menos isso com a velha natureza e com a gente. Libertação não é algo simples. Libertação não é liberar o povo, nos liberar para fazer o que a gente quer. E esse Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, ele não é um Jesus que vai só dar aquilo que você quer. Eu já falei aqui, até algumas pessoas ficaram escandalizadas, e até tem vários memes na internet que falam sobre isso. Né? Se Jesus tivesse me dado tudo o que eu queria, eu não sei onde eu estaria hoje. Provavelmente atrás da cadeia. Porque algumas pessoas já iam estar mortas, porque eu não aguentei. Enfim, algumas, né? Tem gente balançando a cabeça e falando, se Jesus... Pensa agora, se tudo que tu quisesse, Deus te desse. Cara, eu ia ser, sei lá, um Hitler. Sinceramente. Né? No trânsito hoje eu já quis coisa que Deus não me deu, porque ele sabe que não é bom. Na fila da vacina, a gente estava falando com a moça da vacina, tadinha, e as mulheres trabalham demais, assim, meu Deus, a moça falou que o computador cadastrando as pessoas, muita gente. E aí quando a gente chegou, a Fran foi logo entregando os documentos, a mulher deu uma espreguiçada assim, e falou, pô, desculpa, e tal. Aí ela falou, pô, eu fico de... E aí, tá, beleza. Aí a Fran falava um negócio, e a mulher começava a falar, começava a conversar, não sei o quê. Eu ali, cara, jump daqui a pouco, nem almoçamos ainda, vamos lá, não sei o quê. Aí teve uma hora que ela começou a conversar, eu mandei um WhatsApp para a Fran. Falei assim, para de falar com ela, senão vai fazer um negócio. Mandei um WhatsApp, porque eu não queria falar, né? Aí eu falei, aí ela, calma. Então, como a gente, cara, vai louco assim, vai querendo realizar as nossas próprias vontades. Se a gente não tiver uma exortação, ela falou, calma, a moça queria conversar. Coitada, a moça está aqui. Aí depois a gente ficou até envergonhado. Teve um velhinho lá que foi tomar vacina e ele levou até um... Aí, a dica aí, quem fosse, pô, leva lá um pedacinho de bolo, elas vão ficar bem felizes.
Cara, Jesus não veio para realizar os meus desejos, ele veio para me libertar, inclusive desejos. Essa é a diferença. Não é agradável. Não é um Jesus que vende. Não é um Jesus que atrai a olhos nus. Não é um Jesus que você ouve o pastor falando na internet e fala, é esse Jesus que eu preciso. Óbvio que não. O Jesus que te atrai é aquele Jesus que vai te abraçar e vai falar, fica tranquilo, filho. Pode pecar à vontade, que eu estou sempre aqui para passar a mão na sua cabeça. Não é esse Jesus, o verdadeiro. Esse é o delivery que a gente não, em nome de Jesus, quer seguir. Para o Jesus submisso, aquele Jesus que se rende aos seus termos, que faz aquilo que você acha que deve ser feito. Como é que Jesus se apresenta? Primeiro, ele se apresenta como um sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 15 fala isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, para que com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias. O que é um sumo sacerdote? O sacerdote era o cara responsável, na época do Velho Testamento, de oferecer diante de Deus os sacrifícios em favor do povo. Então, o povo pecava, o povo tropeçava, levava um sacrifício ao sacerdote, o sacerdote entregava ao sumo sacerdote, que era uma pessoa só que poderia entrar no Santo dos Santos, com a oferta do povo inteiro, com o sacrifício do povo inteiro, e apresentar a Deus, para que Deus perdoasse, então, os pecados do povo. E aí agora, o texto de Hebreus fala o seguinte, que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Ele apresenta depois, no decorrer do texto, que Jesus é esse sumo sacerdote. Jesus é esse cara que não pega os nossos termos, que não pega os nossos sacrifícios e apresenta. Esse sumo sacerdote ele é diferente de qualquer outro sacerdote que já teve. Por quê? Porque agora o sacrifício do sacerdote é feito. O sacrifício é ele, a escolha do sacrifício é dele, e quem sofre o sacrifício é ele. Então agora eu não levo mais para o sacerdote os sacrifícios pelas minhas falhas. Ele é o sumo sacerdote que dá os termos, que dita as regras do jogo. E outro texto fala que Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É diferente o Jesus, segundo os nossos termos, do Jesus que tem direito e autoridade para nos resgatar e redimir. Segundo Jesus, que já tem o sacrifício, que já é o sacrifício, já fez, é o Jesus que impõe os seus termos. E essa é a palavra, Jesus impõe. E a gente tem dificuldade hoje, na nossa geração, de ouvir essa palavra ou palavras desse tipo, porque a gente já incha o peito e já fala, não é bem assim, quem que pode impor alguma coisa nesse mundo? Jesus pode. Jesus tem toda a autoridade para impor os termos. Para as outras demais discussões, tudo bem. Agora, quanto a isso, eu não posso dizer quem Jesus deve salvar e quem Jesus não deve salvar, porque é Jesus que impõe os termos. É Jesus que toma a atitude, é Jesus que faz. Não sou eu, como pastor, não é você abrindo o seu app de escolher qual Jesus você vai se alimentar hoje. Não. É Ele. É Ele que se apresenta, é Ele que decide como isso deve ser feito. E agora, para seguir Jesus, é necessário negar a si mesmo. Então, muda a chave do jogo, muda a perspectiva do jogo. Sinceramente, eu fiquei pensando, antes de pregar, eu estava ali sentado ali, a banda estava cantando, eu falei, cara, será se eu pedisse, se entrasse num aplicativo de comida, peça lá uma lanchonete e falasse assim, ó, peça, e você vai receber alguma coisa. O valor é tal. Tá ligado? Eu fiquei pensando assim, não, mas peraí, não é concebível isso, porque pelo menos, sei lá, se eu sou alérgico, eu tenho que dizer algumas coisas. Não pode calabresa, não pode isso, não pode batata palha fininha, qual é aquela batata palha tuchona que cobre o pão inteiro. A gente não consegue entender em nada mais na sociedade, no mundo moderno, algo que nos é dado sem que a gente escolha. A gente não consegue. A sociedade ela nos influencia a gente ter o direito ou ter a consciência de que nós estamos escolhendo isso, de que nós estamos tomando essa decisão, de que nós estamos definindo como tem que ser. Não é assim, galera. Não é assim. Fala que Jesus
o sacrifício. A Bíblia fala que Jesus já morreu. A Bíblia fala que Jesus já derramou. E é esse o molde, é esse o padrão. Eu quero encerrar compartilhando algumas verdades contigo, baseadas naquilo que a gente acabou de falar sobre esse primeiro episódio. E a primeira delas é, não olhe para Jesus como alguém para esse mundo. Jesus não é alguém para esse mundo. Tem um texto que fala, não me lembro a referência agora, ele fala, quão miserável é aquele que tem as suas esperanças voltadas apenas para essa terra. Cara, quão pobre você é, quão mesquinho você é, se você tem todas as esperanças, todas as fichas da sua vida estão apostadas apenas para esse mundo. Dá dó. Por quê? Porque Jesus não é um Jesus para esse mundo, velho. Esse mundo é jaz do maligno, Jesus é para a eternidade, Jesus é para a glória. E a ação dele em nós é para que a gente saia desse mundo. Como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido. Eu sempre tenho dúvida se é 1 Pedro ou 2 Pedro, mas eu sei que é o capítulo 2, versículo 9. Depois você vai lá e olha para ter certeza de qual dos dois é. Depois, não trate Jesus como um gênio da lâmpada. Cara, é difícil não tratar Jesus como um gênio da lâmpada, sabendo que ele é poderoso, sabendo que ele faz milagres, sabendo que ele cura, sabendo que ele restaura. É difícil a gente não querer que Jesus faça uma coisa. Ô Jesus, não custa, pô, uma mãozinha para mim. E a gente sabe que ele tem poder para isso. Mas, cara, não trate Jesus como um gênio da lâmpada. Jesus não veio para resolver você dos seus problemas. Jesus veio para resolver o problema que é você. Essa é a diferença, velho. Ele veio para te resolver. Veio para resolver os teus problemas. Essa é a questão. E a terceira coisa para a gente encerrar. Não diga para Jesus como ele tem que te salvar. Não, Jesus, espera aí. Para você me salvar, tem que ser assim, assim, assim. Assim que funciona. Não são os meus termos, são os seus termos. Que o Senhor, a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos livre do Jesus delivery. Está presente, o Jesus verdadeiro, e que a gente vive uma vida, uma relação com esse Jesus. A gente vai ser surpreendido, a gente vai ser muito mais cuidado, a gente vai ser muito mais satisfeito se a gente entender que Jesus que deve agir em nós é o Jesus Cristo da Bíblia. Veio para nos libertar da escravidão e das garras do dia. Fique de pé, quero orar contigo. Próximo sábado a gente vai falar sobre a graça delivery, é muito polêmico esse assunto. Dia 21, sem ser esse sábado, o próximo sábado de culto, né? Só para quem está vindo pela primeira vez, nos visitando, os nossos cultos são sempre no primeiro e no terceiro sábado do mês. No segundo, no quarto, no quinto, você tem uma folga aí para sair com sua namorada, com sua família, ou para arrumar uma namorada, arrumar um namorado. Aproveita esse sábado de folga aí para fazer alguma coisa aí por você também, né? Porque Jesus não vai ficar realizando todos os teus sonhos, vai correr atrás também aí você. Amém? Fecha teu olho e vamos orar. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome pela preciosa presença do Senhor em nossas vidas, agindo no nosso meio. Te louvo por essa juventude maravilhosa, por esses jovens que estão aqui presentes, Deus, que o teu Santo Espírito age em seus corações. Pai, eu quero te pedir, por meio da tua palavra, por meio da tua graça, do teu amor, da tua ação em nós, que o Senhor nos livre de sermos pessoas que olhemos para ti como um Jesus que vai fazer a nossa vontade, como um Jesus que vai resolver os nossos problemas do mundo aqui, e como um Jesus que vai nos salvar do jeito que a gente gostaria de ser salvo. A gente não sabe do que a gente tem que ser salvo, a gente não sabe o que nos espera, e a gente não tem noção daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso a gente não tem o direito de exigir nada de ti. Coloca essa consciência por meio do teu Espírito Santo em nossos corações, para que a gente se relacione com o Jesus verdadeiro, aquele Jesus que veio para nos libertar da escravidão eterna, aquele Jesus que veio para nos transformar, para nos dar vida. Assim, Pai, possamos viver uma vida íntegra contigo e mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que o nosso Senhor Jesus é o Jesus Cristo da Bíblia, que agiu, que age e que agirá, de segundo a sua própria vontade, para nos transformar, nos salvar e nos glorificar até o dia final. Assim a gente te agradece, assim a gente te louva, porque temos o privilégio de, por meio da tua palavra, podermos discernir entre certo e errado. Ajuda-nos, Pai, a estarmos sempre longe daqueles que querem nos influenciar a viver um Jesus delivery. Ajuda-nos, Pai, a estarmos sempre atentos aos nossos interesses, para que a gente não construa para nós um Jesus que o Senhor não é. Assim,
oramos entregando esse culto nas tuas mãos e agradecendo pela tua preciosa graça, misericórdia e amor que se revela sobre nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém, galera? Eu quero convidar a banda para vir aqui. Esse é um momento muito especial aqui para a juventude, onde a gente tem o privilégio de também ofertar enquanto a gente louva e glorifica esse Deus. Tem uma caixinha preta aqui em cima da nossa caixa de som. Então fique à vontade, você que está nos visitando, fique à vontade também, é uma prática nossa, um costume nosso, de ofertarmos ao Senhor em forma de gratidão, para que todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz, possa, de certa forma, abençoar mais pessoas. Você que está com a gente em casa, Deus te abençoe também, estamos juntos, depois a gente tem um vídeo de encerramento e daqui a pouco eu volto. Vamos louvar aí, mano? Quer ver? Vem com as palmas. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, cante. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Amém? Você pode sentar rapidinho, a gente vai ter um vídeo de encerramento e depois eu venho me despedir de vocês. Salve raça, meu nome é Luan e esse é o vídeo de encerramento de hoje. Primeiramente eu quero agradecer a sua presença, que bom que você veio hoje, eu tenho certeza que Deus falou muito com você nesse culto de hoje. Estamos iniciando hoje a nossa nova série, Delivery Church, então cara, se você quer ficar por dentro dessa série, de tudo que a gente vai postar, eu preciso que você primeiramente siga a gente nas nossas redes sociais. Temos o nosso Instagram da Jump, @JumpBB. Também temos o nosso Instagram da igreja, @igreja_IBB. E também temos nosso canal no YouTube. Siga lá, Juventude IBB. Lá você vai ver todos os nossos episódios dessa nova série, para você não perder nada. No próximo sábado não haverá Jump, mas dia 21 terá nosso segundo episódio da nossa série. Então não perca, traga pelo menos um amigo para estar aqui conosco. Cara, a IBB é uma igreja que gosta muito de servir. E para isso, a gente tem que fazer os passos da IBB. E nesse domingo a gente vai ter o primeiro passo, que é o passo
quem somos, conhecendo mais sobre a nossa igreja. Então, cara, se você quer servir aqui conosco, venha no domingo às 18 horas. Se você é visitante e veio pela primeira vez aqui na Jump, cara, você recebeu essa plaquinha. Então, o que você vai fazer com ela? Você vai pegar seu celular e vai escanear esse QR Code, que você vai ficar por dentro de todas as nossas redes sociais, de todas as nossas informações aqui da Jump. E no final, entregue essa plaquinha na saída e receba um presente da nossa juventude. Eu espero de verdade que você tenha gostado do culto de hoje. Eu espero você dia 21 aqui conosco. Valeu! Vocês, como o Luan falou, todas as informações ali. Nos vemos no dia 21. Deus abençoe vocês, uma boa semana. Você que está assistindo a gente em casa, Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu! Found your place, replacing fear with your freedom. You lift me up, you lift me up. Your light breaks through in my darkest hour. Your love is strong in my weakness. You are enough, you are enough. In the night